presencialmente essa sessão. Gostaria de ressaltar que a última sessão com a presença de público foi realizada no dia 9 de março do ano de 2020. Por isso, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação enorme para nós poder novamente abrir, pelo menos parcialmente, a presença de público nessa casa. 24ª sessão ordinária do ano de 2021, 9 de agosto do ano de 2021. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Charlin Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 29. Amém. Eu coloco em votação as atas da 23ª sessão ordinária e 12ª sessão extraordinária, realizadas no dia 2 de agosto do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Apresento a esta casa os documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, os quais estão à disposição dos senhores vereadores para análise. Leitura das preposições que deram entrada nessa casa. Por favor, primeira secretária. Leitura do veto total ao projeto de lei número 43/2021 do vereador Carlos Benedito Casotti, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito de passe livre no transporte coletivo municipal aos servidores públicos e demais profissionais enquadrados na categoria de profissionais da área da saúde durante o período de decretação de emergência por ocasião de pandemias. Por gentileza. O veto será encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, prazo 24 de agosto do ano de 2021. É isso aí. Próximo. Leitura da emenda número 30/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera o artigo 3º e acresce demais artigos ao projeto de lei número 58/2021. Eu gostaria de colocar aos nobres vereadores que esse projeto se fez necessário, uma vez que o projeto 30, o projeto número
58/2021, ele veio alterando o parágrafo 1º e o parágrafo 4º e não contemplou as demais alterações nos demais parágrafos do referido projeto de lei. Então, nós, através dessa casa, fizemos essa emenda para que não haja problema nenhum quanto à votação do referido projeto de lei número 58/2021. O subscritor dessa emenda, no caso, o vereador Carlos Casotti, pede o envio da emenda, pede a dispensa do envio da emenda às comissões permanentes. O requerimento de dispensa de envio às comissões permanentes está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, fica aprovado o envio, então. Próximo. Moção número 14/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Aplausos ao atleta olímpico amparense Pedro Henrique Silva Spaggiari, na modalidade natação. Eu poderia solicitar à primeira secretária a leitura? Aplausos ao atleta olímpico. Aplausos ao atleta olímpico amparense Pedro Henrique Silva Spaggiari, modalidade natação. Senhor presidente, requeiro, nos termos regimentais, ouvido o plenário, conste em ata de nossos trabalhos os votos de aplauso desta Casa de Leis ao atleta olímpico amparense Pedro Spaggiari, pela brilhante classificação e participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, realizados no mês de julho e agosto de 2021. O atleta Pedro Henrique Silva Spaggiari nasceu nesta cidade de Amparo, aos 18 de fevereiro de 1997, e desenvolve a modalidade natação no estilo nado livre. Atualmente é competidor e treina pelo Esporte Clube Pinheiros, na cidade de São Paulo, tendo sido classificado, além de campeonatos nacionais, para diversas e importantes competições mundiais da categoria esportiva. Em seu currículo e trajetória esportiva, podemos destacar sua participação nos anos de 2015 no Campeonato Mundial Júnior de Natação, realizado em Singapura, terminando em 5º colocado nos 100 metros livres e 4º colocado no revezamento 4 por 100 metros livres. Em 2016, Pedro Spaggiari, como é conhecido, descobriu ser portador da síndrome de Klinefelter, que afeta apenas homens. O problema reduz o nível de testosterona no corpo e afeta a atenção e prejudica a imunidade. A síndrome reduziu seu desempenho e encerrou seu sonho de defender a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro. Ao descobrir o problema, ele iniciou o tratamento médico com reposição hormonal devidamente autorizado pelas autoridades esportivas. Pedro Spaggiari esteve também na Universiada de Verão de 2017, terminando em 6º colocado nos 100 metros livres, 5º colocado no revezamento 4 por 100 metros medley e 6º colocado no revezamento 4 por 100 metros livres. No Campeonato Pan-Pacífico de Natação de 2018 em Tóquio, no Japão, conquistou a medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros livres, juntamente com Gabriel Santos, Marco Ferreira Júnior e Marcelo Chieringhini. No mesmo campeonato, terminou em 4º colocado no revezamento 4 por 100 metros medley, 6º colocado nos 50 metros livres e 7º colocado nos 100 metros livres. Já no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2019, na Coreia do Sul, no revezamento 4 por 100 metros livres, terminou em 6º colocado, ajudando o Brasil a se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Motivo da presente moção de aplausos, onde brilhantemente representou nosso país, e motivo de orgulho a toda a população amparense, onde se classificou com sua equipe para as finais do revezamento por equipes. Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, realizados em Lima, Peru, ganhou o ouro no revezamento 4 por 100 metros livres, quebrando o recorde dos Jogos Pan-Americanos. Nosso jovem amparense também ganhou na mesma competição uma medalha de prata no revezamento 4 por 100 metros livres misto, por participar das eliminatórias da prova. Também participou dos 50 metros livres, terminando em 5º lugar. A
Assim, os relevantes serviços prestados por esse jovem atleta amparense, que superou inclusive desafios de saúde, marcam de forma indelével nossas vidas, contribuindo, somando e semeando valores a toda a juventude pela prática esportiva. O que é para nós motivo de muita alegria e orgulho e de merecido registro, porquanto representa o resultado de um trabalho dedicado e incansável na prática esportiva. Em razão disso, a Câmara Municipal de Amparo apresenta esta moção de aplauso ao atleta amparense Pedro Henrique Silva Spaggiari, pela incondicional e incansável dedicação à prática esportiva, o que nos enche de orgulho e que merece o devido reconhecimento público através dessa Casa de Leis. Ações como essas são realmente dignas do nosso reconhecimento e de nossos aplausos. Que cópias dessa moção sejam encaminhadas ao atleta Pedro Henrique Silva Spaggiari, à Secretaria de Esporte e ao senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Martins, para o devido registro histórico em nosso município. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2021, vereador Carlos Benedito Casotti. Eu solicito aos nobres colegas, estou fazendo um requerimento para que esta moção seja incluída e votada na ordem do dia. O requerimento verbal para a moção ser incluída e votada na ordem do dia está em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento verbal permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Moção número 15. Um minutinho, que eu tô entrando na hora. Respira aí. Moção número 15/2021. De autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Aplausos à atleta olímpica amparense Maria Suelen Altman, modalidade judô. Solicito à senhora secretária a leitura da presente moção, por gentileza. Requeiro, nos termos regimentais, ouvido plenário, conste em ata de nossos trabalhos os votos de aplausos dessa Casa de Leis com a atleta olímpica amparense Maria Suelen Altman, pela brilhante classificação e participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados nos meses de julho e agosto de 2021. A atleta Maria Suelen Altman nasceu nesta cidade de Amparo, aos 12 de agosto de 1988, e desenvolve a modalidade judô desde seus 8 anos de idade, quando iniciou um projeto próximo à sua casa com o treinador Antônio Negri. É casada com o também atleta e judoca medalhista olímpico Carlos Honorato, com quem treina. Atualmente, na categoria 110 quilos e kumikata canhota, tendo como técnica preferida o seiyonage, alguém me corrija se eu estiver colocando os termos em japonês errado, é competidora e treina pelo Esporte Clube de Pinheiros e Associação Rogério Sampaio, na cidade de São Paulo, tendo como treinadores Carlos Honorato e Ivo Nascimento, tendo sido classificada, além de campeonatos nacionais, para diversas e importantes competições mundiais da categoria esportiva. Em seu currículo e trajetória esportiva, podemos destacar sua participação como uma das representantes do país nos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, no México, onde conquistou a medalha de bronze na categoria acima de 78 quilos. No ano de 2012, a atleta amparense foi homenageada pelo município através de selo comemorativo pela conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 em Londres, obteve o 5º lugar na categoria acima de 78 quilos. Por 2 vezes foi vice-campeã mundial, Rio de Janeiro 2013 e Sheila Binsky 2014, e em ambas foi derrotada na luta final pela cubana Idalis Ortiz. Nos Jogos Pan-Americanos de 2015, conquistou a medalha de bronze, mais uma vez renovando de alegrias toda a nossa população e juventudes, dando ainda mais ênfase à prática esportiva do judô. Como principais conquistas em sua categoria esportiva, podemos destacar ouro no Grand Slam de Ekaterimburgo 2019, prata no Grand Slam de Brasília 2019, bronze no Grand Slam de Abu Dhabi em 2019, bronze no Grand Slam de Düsseldorf em 2019, ouro no Campeonato Mundial Militar do Rio de 2018, bronze no World Master Guangzhou 2018, prata no Campeonato Mundial 2013 e 2014, ouro no Grand Prix Düsseldorf, prata no Grand Prix de Tbilisi 2016,
Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, 2011, e de Toronto, 2015. Ouro no Grand Slam de Baku, 2013. Ouro no Grand Slam de Moscou, 2012. Prata no Masters Tillman, 2013. Prata no Mundial Militar, 2013. Prata no Campeonato Pan-Americano, 2014, 2016 e 2019. Como recente atuação, e que se deve a esta justa homenagem, disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados no mês de julho e agosto de 2021, onde representou o nosso país, avançando nas conquistas de sua categoria, tendo sido desclassificada em decorrência de lesão sofrida no joelho esquerdo. Porém, enchendo de orgulho toda a população amparense, que se emocionou com o ocorrido, já que a torcida era em voz única para a nossa atleta judoca. Sua frase ou citação preferida e que estimula a conquista diária dos seus objetivos é: nunca desista de lutar por seus objetivos. Assim, os relevantes serviços prestados por essa jovem atleta amparense, que superou inclusive desafios de saúde nessa última e recente competição olímpica, marcam de forma indelével nossas vidas, contribuindo, somando e semeando valores a toda a juventude pela prática esportiva, o que é, para nós, motivo de muita alegria e orgulho, e de merecido registro, porquanto representa o resultado de um trabalho dedicado e incansável na prática esportiva. Em razão disso, a Câmara Municipal de Amparo apresenta esta moção de aplauso à atleta amparense Maria Suelen Altman, pela incondicional e incansável dedicação à prática esportiva, o que nos enche de orgulho e que merece o devido reconhecimento público através desta Casa de Leis. Ações como essas são realmente dignas de nosso reconhecimento e de nossos aplausos. Que cópias dessa moção sejam encaminhadas à atleta Maria Suelen Altman, à Secretaria de Esportes e ao senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Martins, para o devido registro histórico em nosso município. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2021, vereador Carlos Benedito Casotti. Eu solicito que essa moção seja incluída e votada na ordem do dia. O requerimento verbal deste vereador está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimentos. Requerimento número 78/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas à disponibilidade de veículos do transporte coletivo adaptados para o uso PCD. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 79/2021, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira. Requer informações relativas a nascentes de água em Amparo. O requerimento número 79/2021, do vereador André Gilberto de Oliveira, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento ao prefeito número 80/2021. De autoria do vereador André Gilberto de Oliveira. Requer informações relativas às condições de trabalho nos prédios da Prefeitura. O requerimento número 80/2021, do vereador André Gilberto de Oliveira, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Mais alguma coisa, senhora Sem mais secretária? matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, passaremos para o intervalo regimental, 10 minutos de intervalo.
Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a ordem do dia. Eu gostaria de registrar aqui nessa casa a presença do vice-prefeito municipal, senhor Gilberto Piazza, do ex-vereador, o nosso querido Pedrinho do Gás, e também do presidente do PSOL, Vinícius Cassuf. Muito obrigado pela presença nessa primeira sessão presencial. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Veto total número 5/2021 ao projeto de lei número 36/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, aposto pelo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o uso de máscara transparente na administração pública em decorrência da Covid-19 e outras pandemias, para facilitar a leitura labial e a comunicação para os deficientes auditivos, e fixa providências. O veto está em discussão. Eu solicito a senhora Rosinha, que é vice-presidente dessa casa, assumir a presidência da mesa. Boa noite, senhora presidente, componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente a esta casa, senhores internautas. Na verdade, ninguém gosta de ter uma medida, um projeto vetado, mas a gente tem que entender o porquê do veto. E esse vereador, se vocês analisarem, eu estou dando ênfase, muita ênfase às pessoas PCD, às pessoas com deficiência. Tocando muito nesse assunto, que são pessoas que já têm os problemas de locomoção, têm as suas dificuldades, independente do projeto ser aprovado ou ser rejeitado, o importante é fazer com que essas pessoas sejam lembradas pela sociedade e sejam lembradas pela administração municipal. O que nós propomos, né, nesse projeto seria o uso de máscara transparente para as pessoas que fazem o atendimento direto ao público. Não todos os funcionários municipais usarem a máscara transparente. A gente sabe que o custo de uma máscara normal e uma máscara transparente realmente tem uma diferença grande. Mas as pessoas que têm problema de audição iriam ser muito favorecidas com esse procedimento. Mas a gente entende que essa Casa de Lei, o trabalho dos vereadores, eles não podem causar despesa direta aos cofres públicos. Mas é uma maneira da gente colocar essa necessidade, ou que a administração municipal pense em uma outra maneira de favorecer essas pessoas que precisam de uma comunicação melhor. Tem deficiente auditivo, tem deficiente visual, que precisam de um atendimento. E a prefeitura, o Poder Executivo, tem por obrigação facilitar o atendimento para essas pessoas. Então, o senhor prefeito, ele pediu para que esse projeto fosse vetado, porque causaria dispêndio à municipalidade. Então, eu vou até ler uma parte dizendo da justificativa. O projeto de lei prevê que as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, porém, padece de inconstitucionalidade, tendo em vista que cria um aumento de despesas no orçamento vigente e compromete recursos sem indicar propriamente a fonte de recursos orçamentários que serão utilizados. Nós entendemos isso, né?
que o orçamento vem de um ano para outro, em que no próximo ano seja contemplada isso através da municipalidade, seja visto uma despesa para essas pessoas portadoras de deficiência, para que elas tenham uma vida um pouquinho melhor do que elas têm hoje. Eu não sou contra o veto de forma nenhuma, eu peço para os senhores vereadores aprovarem o veto do senhor prefeito municipal, mas nós vamos ficar sempre atentos às necessidades daquelas pessoas que mais necessitam. Muito obrigado. O veto continua em discussão. O veto está em votação, votação nominal. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O veto foi aprovado com 2 votos contrários. Posso justificar, presidente? Claro, nobre vereador. Então, vou justificar o seguinte, porque até entendo a situação do prefeito, até de vetar por falta de dinheiro que ele fala, mas assim, como foi, o projeto saiu daqui da casa, foi, né, passou nas comissões, foi aprovado por todos os vereadores, aí vai lá embaixo, o prefeito veta, a gente concorda com o veto do prefeito? Se ainda tivesse uma dúvida meia aí de uma votação, aí tudo bem, mas a gente aprova o projeto e depois a gente vai favorável ao veto. Por isso que eu votei dessa forma. Posso fazer uma parte, presidente? Claro. Odil, eu compartilho do seu raciocínio, só que no dia da votação desse projeto eu não tinha me atentado para algo, né? A indicação para o atendimento e em espaços públicos é o uso da N95. Então, o projeto, eu não sei como ele ia se estabelecer, porque na N95 eu não sei se ela consegue fazer daquele formato. Então, foi algo que me procuraram para falar, inclusive, o pessoal da saúde me procurou e falou, olha, legal a intenção do presidente, mas a orientação é que se use a N95. Então, ficaria complicada essa troca. Não, mas é só questão assim, eu entendo, Silvia, eu também concordo com você, só que é o seguinte, eu estou falando da parte nossa, do legislativo, porque se a gente aprova um projeto por unanimidade e o prefeito vai lá embaixo e veta, aí a gente acaba votando a favor do veto do prefeito, sendo que a gente aprovou por unanimidade. Esse é o que eu acho, entendeu? Não estou nem discutindo essa parte aí, estou discutindo... Sim, não, você tem razão, e acho que isso é para a gente se atentar até a discutir um pouco mais os projetos que a gente vai apresentar, né? Discutir com a casa toda, para a gente conseguir compreender os pormenores de cada projeto, né? Acho que não precisava nem voltar, depois indeferir, né? Indeferir o projeto. O que precisa fazer, Dio, é a Comissão de Justiça e Redação ficar atento nesses projetos que estão entrando na casa. Sim, Carlito, a comissão ficou atenta. Eu votei favorável porque a Comissão de Justiça e Redação deu favorável. Mas veja, esse motivo eu votei. Mas a gente deu favorável justamente porque o projeto, a gente entendeu que era um projeto bom do presidente ter feito. Agora, aí passa para os vereadores, todo mundo vota favorável, desce lá embaixo, o prefeito veta e a gente aqui é obrigado, vai falar, não, vou votar contra ou a favor do veto do prefeito. É isso que eu quero dizer. Mas passou pela comissão, a comissão achou um projeto bom. Sim. Pessoal, parte, presidente. Claro. Assim, só um cumprimento, o projeto é excelente. Sim. A gente tem que olhar nessa questão de pessoas especiais. A intenção minha intenção aqui de votar a favor do veto, mas sim porque não foi o apontamento da receita do orçamento, de onde saiu o custeio para esse projeto. Mas pensando do lado do projeto, é um excelente projeto, sim. Foi o que eu disse na tribuna. Vamos ficar atentos, porque tem a liberação de orçamento para o ano que vem. Então, se a gente acha que isso aí seja viável, porque é um momento especial, um momento para pandemia. Tomara a Deus que a gente não precise nem usar esse tipo de
de máscara daqui para frente, você entendeu? Mas vamos ficar atentos, porque temos o caso das pessoas que usam os transportes públicos, que a gente votou a semana passada. Então nós temos que ficar atentos a essas necessidades. Se esse ano não está tendo condição de fazer, o ano que vem nós votamos a pauta e exigimos para que as coisas comecem a acontecer a contento e ninguém vai alegar que tem o orçamento estourado. Presidente, uma Pois parte. não. Eu votei favorável acompanhando o autor do projeto, a qual nós sentamos, conversando, e eu acho que quem foi o autor, ele se prontificou a acatar o que o prefeito pediu. Acho que nada mais importante também, da minha parte, acompanhar. Sim. Não sou, logicamente, a favor do veto, mas o veto existe, né? Devemos respeitar ambas as partes. Então eu acompanhei o presidente. Ok. Podemos seguir? Próximo, senhora secretária. Projeto de lei número 58/2021, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, que altera a redação dos artigos 1º e 4º da lei municipal número 2832, de 30 de outubro de 2002. O projeto de lei contém emenda. Emenda número 30/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera o artigo 3º e acresce demais artigos ao projeto de lei número 58/2021. Essa emenda vem no começo dessa sessão. Eu disse que a gente fez essa emenda porque o projeto original ele contemplou alguns itens e outros itens que foram colocados erros de redação. O projeto em si, ele fala na mudança, olha, o projeto diz assim: fica criado o programa de amparo à cultura a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, visando promover e desenvolver desenvolvimento de atividades artísticas e culturais. A justificativa fala do seguinte: o projeto de lei em tela prevê a mudança de nomenclatura de Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Tá? Então isso aí é o projeto. A emenda, ela fala que muitos artigos, não foi contemplado a mudança dessa nomenclatura. Então, a emenda, ela visa corrigir todos esses itens do referido projeto. Então, eu vou colocar a emenda, somente a parte de nomenclatura que está sendo retificada. Então, a emenda está em discussão. Se algum vereador quiser falar alguma coisa nesse sentido, fique à vontade. A emenda está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furá de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei está em discussão. Pode. Peço a palavra, presidente. Pois não. Boa noite a todas e todos, as colegas e os colegas vereadores, também ao público presente hoje nessa casa. Fico muito feliz de termos de volta o público, né? Nossa primeira vez com a presença dos que também são donos dessa casa aqui, né? Isso é muito importante. Bom, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho essa mudança que o projeto de lei número 58 traz aqui nessa casa. O que o projeto diz em si, né? Ele separa a pasta de esporte da pasta de cultura. Por que ele faz isso?
Porque no ano de 2019, aqui em Amparo, a Secretaria de Cultura, ela se fundiu com a Secretaria de Esporte. Então, você juntou tudo numa coisa só. E é fundamental que essa separação aconteça, né? E porque se tratam de pastas diferentes, se tratam de intenções diferentes, se tratam de captação de verba totalmente diferente, e é fundamental que haja essa divisão. Então, eu já digo aqui o meu voto favorável ao projeto. Tem que pôr... Não tem tempo, não tem tempo, pode falar. É fundamental que haja essa separação por essas questões, inclusive de cunho técnico, né? E é importante contextualizar que essa junção de pautas, ela não é uma exclusividade de Amparo. Ela não aconteceu só na cidade de Amparo. Aqui em Amparo acontece essa junção, você joga a cultura no meio do esporte, e no âmbito federal isso aconteceu. Inclusive, foi no dia 1º de janeiro, no primeiro dia de mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro, a primeira coisa que ele faz é acabar com o Ministério da Cultura. Puxando um histórico, né? A gente percebe que, pós-golpe de 2016, Michel Temer também tenta acabar com o Ministério da Cultura. E por conta de pressão popular, e da classe artística principalmente, ele volta atrás na sua decisão e mantém o Ministério da Cultura. Quando Bolsonaro assume o poder, ele extingue, no primeiro dia, o Ministério da Cultura do governo federal. E eu queria colocar aqui essa dúvida para a gente, né? Qual é o grande receio que os nossos líderes têm de uma cultura independente, de uma cultura que recebe investimentos públicos, né? Porque isso acontece no primeiro dia do mandato do presidente. A primeira ação, você vira presidente, o que você faz? Extingue o Ministério da Cultura. É muito importante falar sobre isso, né? O Ministério da Cultura, ele foi criado em 1985 e ele tem uma transformação muito grande quando o ministro Gilberto Gil assume o ministério. É ali que a gente tem o nosso Plano Nacional de Cultura, ele é de 2006, e até hoje é o principal documento que embasa as políticas públicas de cultura no nosso país. Então, foi um momento ímpar para a cultura, então, inclusive porque o conceito de cultura se transforma, né? A gente pensa a cultura a partir de então como algo a ser criado pela própria população, né? O Gil, ele traz várias definições de cultura e eu gosto muito do jeito que ele se posiciona quando ele diz que cultura é tudo aquilo que se manifesta além do mero valor de uso. Então, é claro que a cultura ela tem um valor de uso, ela pode ser usada economicamente, mas ela é algo que se manifesta também além desse mero valor de uso. E cultura promove olhar crítico, questionamentos, posicionamento, e talvez essa seja uma hipótese do porquê algumas lideranças políticas têm tanta ansiedade de extinguir o Ministério da Cultura, ou no caso de Amparo, fundir a pasta da cultura. Isso aconteceu também em 2019 em Amparo, só que em outubro a cultura foi enfiada junto com o esporte, mesmo sendo completamente diferente. Então é importantíssimo que a gente coloque essa dúvida, esse questionamento do porquê. E por isso eu fico muito feliz com essa separação da pasta. A pasta de cultura, ela merece ter o seu espaço. A gente merecia, inclusive, um secretário de cultura exclusivamente, porque é uma pauta fundamental e importantíssima que se relaciona, inclusive, com os direitos básicos da população e com a ascensão social, porque cultura, sim, ela promove a ascensão social. Bom, para finalizar, eu queria colocar a importância do Conselho Municipal, e que, inclusive, está revisando essa lei que a gente está modificando hoje, né? O Conselho está em diálogo para conseguir fazer uma revisão dessa lei, porque a gente está falando de uma lei de 2002, e a gente viu que no governo anterior a cultura foi totalmente sucateada, assim como no âmbito nacional, ou, não sei, por falta de conhecimento técnico, ou por falta de vontade política. Tanto em Amparo quanto no âmbito nacional, a cultura foi sucateada, foi deixada de lado, foi jogada de escanteio. Então, o Conselho de Cultura tem trabalhado muito no sentido de rever essa lei,
de rever o conteúdo dessa lei e atualizá-la, né? Porque, poxa, de 2002 para 2021 a gente tem um caminho longo. Muitas coisas mudaram, muitas percepções se transformaram nesse tempo todo. Então, eu quero colocar aqui esse trabalho incansável do Conselho, que vem discutindo essa revisão e que, inclusive, vai colocar para a população essa discussão, esse debate. E acredito que seja isso. Como disse, deixo o meu voto favorável, porque eu acredito que seja fundamental a separação. A valorização, a defesa da cultura, ela depende da democracia e ela depende dessa separação. A cultura precisa, sim, de uma pasta própria. A gente não pode enfiar a cultura em outras pastas sem ter a compreensão de que ela é algo que tem que ser um fim e não só um meio para alcançar outras questões, como questões econômicas. Então, parabenizo a Prefeitura, parabenizo também o Conselho Municipal de Cultura e sua incansável correria para conseguir fazer com que as coisas aconteçam, principalmente no ano passado, porque a gente sabe que partiu do Conselho toda a organização do edital da Lei Aldir Blanc aqui em Amparo. Quem organizou tudo e conseguiu fazer com que vários artistas pudessem ser beneficiários dessa lei foi o Conselho Municipal de Cultura. Então, é com muita satisfação que eu votarei favorável ao projeto de hoje. O projeto de lei continua em discussão. Presidente, Pois não. é muito importante a separação das pastas, mas ao falar de cultura, eu acho que a cultura no Brasil deu uma guinada muito mal. É por isso que o presidente da República, quando ele assume, ele vê a situação que estava. O desrespeito a nossas crianças, o desrespeito às pessoas. Cultura é para mostrar coisas boas, mostrar também repúdio em alguma situação. E não o que vinha acontecendo até esse governo ter entrado, onde crianças rodeando uma pessoa nua e chamando aquilo de cultura, crianças vendo quadros de pessoas nu, isso é cultura? O que é isso? Isso é promiscuidade, entendeu? Se a esquerda ela não tem esse olhar clínico, pelo menos entrou alguém que tenha coragem, que é o Bolsonaro. Não concordo com muitas coisas dele, mas respeito. Agora nós temos que entender que cultura é muito mais do que as aberrações que veio fazendo nesse país. E também muitos só queriam dinheiro. Eu acho que a divisão de pasta é importante para que a nossa cultura venha e quando houver excesso, está essa casa também para cobrar. Mas vamos fazer o melhor pela nossa cidade. Então, estou aqui para votar favorável, porque eu acho importante que tenha a divisão de pastas. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra. Pois não. Presidente, boa noite, presidente, senhores vereadores, por presente, internautas. O nosso amigo Pedro, vereador, nosso boa noite. 8 anos aqui presente na Câmara aqui, então a gente fica feliz em você estar presente aí também. Queria parabenizar a Prefeitura nesse sentido de estar fazendo essa mudança, mas eu acho que deveria até ir além. Eu acho que, como a Silvia falou, acho que deveria ter uma secretaria só de cultura em Amparo, na minha opinião, porque, de fato, há muito tempo eu acho que a cultura está, vamos dizer assim, abandonada. Só não está mais abandonada em Amparo por conta do Conselho de Cultura. Eu acompanhei algumas reuniões na administração passada do Conselho e você vê que as pessoas que participam lá querem, sabe, querem o melhor para a cidade, principalmente na questão de cultura. E só não foi além porque, infelizmente, coisas acontecem, né? Às vezes falta de dinheiro, falta um pouco também do próprio investimento do governo, não só financeiro, mas de pessoas, de capacidade, né? Em trabalhar nesse sentido da cultura. Mas a gente entende que é um passo, né? Um passo que está sendo dado para a mudança, né? Tirando do esporte, eu também não concordo, eu acho que não dá tem que ser separado. Não tem como você colocar cultura, esporte, lazer, né? Turismo, tudo junto, não teria na época, né? Aí fizeram uma mudança, agora mudaram de novo. Mas eu ainda acho que o prefeito, acho que
devia pensar bem aí, mais um tempinho aí, mudar, ter uma secretaria só de cultura, que acho que seria importante isso também. Oi? Eu concordo com a Secretaria de Cultura, mas colocar um cara na Secretaria de Cultura que entenda de cultura, né? Ah, não, sim, Carlito, isso é verdade. A gente tem que colocar alguém que entenda, né? Entenda, ou pelo menos que tenha capacidade de buscar recursos fora para trazer para cá, para ajudar esse povo todo, né? Eu só vou discordar um pouquinho da vereadora que falou aqui, porque eu acho o seguinte, como o Elcio também falou, né? A lei Rouanet, né, que a gente sabe muito bem, era uma bandalheira, né? Quem acompanha um pouco nas redes sociais, acompanha um pouco nos noticiários, a gente via que tinha artistas famosos que recebiam grandes valores absurdos para tocar projetos e sem nexo nenhum, né? E foi tudo isso através da lei de incentivo, tudo isso. E aí aquelas pessoas na cidade, aqueles que realmente fazem a cultura acontecer, não têm direito a nada. Não estou falando, espero que tenha mudado no governo, não vi, acho que não sei se mudou tanto. Mas o que era absurdo, né? Eu vi artistas aí com projetos milionários pela lei de incentivo. Enquanto você vê aí gente aqui, vamos falar aqui de Amparo, pessoas aí que do teatro mesmo, a gente tem sempre contato com o pessoal do teatro, o que esse pessoal sofre para montar uma peça de teatro, para conseguir tocar, né? Então a gente fica triste nesse sentido, porque eu acho que a Lei Rouanet lá, ela poderia ser melhor aplicada, mas infelizmente servia só para alguns, né? E vamos esperar daqui para frente se muda alguma coisa, mas do jeito que está caminhando esse país aqui, eu acho que é difícil mudar, né? Difícil mudar. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Só uma parte, presidente. O Dil falou da Lei Rouanet, só explicar uma coisa, né? A Lei Rouanet, ela não é movida a dinheiro público diretamente. Ela permite que os artistas vão para conseguir recurso. E tem artistas de amparo contemplados pela Lei Rouanet. É claro que é uma lei que exige bastante discussão, né? Revisões, etc. Mas eu acho importante porque muita gente pensa que a Lei Rouanet é uma entrega. Vê aquele número, tal artista conseguiu um incentivo de dinheiro. Mas não é dinheiro público que é dado para aquele artista, né? Ele pode sair, captar esse recurso em empresas privadas e juntar esse recurso a partir da verba de empresas privadas. Só deixar isso evidente, porque muitas vezes a gente se confunde quanto à organização e funcionamento da Lei Rouanet, porque de fato ela é uma lei complexa e é normal que a gente muitas vezes se confunda na organização dela. Na verdade, só para entrar que a Silvia está falando, na verdade tudo se torna público, por conta que a pessoa, quando ela pega o dinheiro da Lei Rouanet através de uma empresa, incentivo fiscal, ou seja, aquela empresa, ela está doando para o artista meio dinheiro que é nosso mesmo. Quem paga os impostos somos nós. E está sendo descontado do imposto dela. Então, na verdade sai do mesmo buraco. O sabe disso, que na verdade mais ou menos, né? Valores são diferentes. Calma lá, né, gente? Cuidado com o senso comum. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, Pois não. eu só queria, primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, jornalista, Pedrinho, prazer em ter ver aqui, Pedrinho. Eu só queria dizer o seguinte, eu queria deixar aqui um agradecimento a uma pessoa que trabalha muito na área de cultura, que é a Gi. Ela trabalha demais, cara, sozinha. O que essa moça faz é digno realmente a gente levantar de pé e bater palma, porque ela sofre demais sozinha para fazer tudo. Então eu não podia deixar passar em branco aqui sem dar os meus parabéns e agradecer a ela por tudo que ela faz pela cultura de Amparo. Então, G, espero que as coisas melhorem para você e que você consiga aí mais apoio para poder trabalhar melhor ainda para a cidade de Amparo. E também queria só falar mais uma coisinha. Pois não. Eu estou mandando uma indicação para o prefeito, pedindo um reajuste de R$300 para os funcionários públicos no Vale Alimentação, porque acho que há 8 anos que eles não têm dissídio e realmente eles não estão conseguindo realmente pagar suas contas e
E só queria dizer que eu espero que o prefeito, ao receber, dê uma olhada com carinho lá e ver o que pode fazer para Registrado, senhor vereador. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Vorati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente, faço um requerimento pedindo dispensa da redação final do projeto. A solicitação verbal do vereador referente à dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Moção número 14, 2021. Moção número 14, 2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Aplausos ao atleta olímpico amparense Pedro Henrique Silva Spagiari, modalidade de natação. A moção está em votação. A moção, as duas, no caso, elas se referem ao mesmo assunto. São moções de aplauso a atletas amparenses. Gostaríamos de registrar a brilhante participação, inclusive, do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, que se encerraram ontem. Foram a melhor participação da história dos Jogos Olímpicos do Brasil. O time do Brasil, somou 21 medalhas e fechou o Tóquio 2020 na 12ª colocação. Ficamos em 12º lugar e conseguimos realizar um feito que só a Grã-Bretanha tinha feito, de fazer uma Olimpíada em casa e superar os resultados obtidos em casa numa Olimpíada fora dos seus domínios. Mesmo a Olimpíada sendo realizada no Brasil, nós conseguimos conquistar mais medalhas. Essa edição olímpica é histórica para o nosso país. 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Nós parabenizamos de um modo geral os atletas, dentro dos quais nossa cidade foi representada por 2 jovens, orgulho para a nossa cidade. Então, as moções, elas foram lidas, as duas têm o mesmo teor e o intuito é parabenizar e enaltecer o trabalho desses jovens, que eles sirvam de exemplo para outros jovens da nossa cidade, que outros jovens se inspirem nessas duas figuras amparenses que trazem tanto orgulho para a nossa cidade, né? Então, seria isso. As duas moções, tanto a moção 14 quanto a moção número 15, eu gostaria de pedir a aprovação dos senhores vereadores. Aqueles que ainda não assinaram a moção, eu gostaria que toda a casa assinasse para que eles recebessem dessa casa uma moção de aplauso. A moção 14, em epígrafes, está ainda em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Acho que não. Só queria dizer o seguinte: o que prova de verdade, quando há investimento, quando se acredita no povo brasileiro, ele retorna dando pra gente alegrias, né? Então, o que falta nesse país é investir e acreditar mais no povo brasileiro. A moção continua em discussão. Importante lembrar que 80% dos atletas que foram para a Olimpíada, eles faziam parte de um programa de incentivo que virou política de Estado no governo federal, que é o Bolsa Atleta. E é fundamental esse tipo de incentivo, né? É fundamental que o Estado, com E maiúsculo, ele compreenda a importância de investir na sua população, investir na sua gente, seja via cultura, como a gente estava discutindo anteriormente, ou seja via esporte, que a gente sabe que é uma porta de ascensão social e de muitas outras questões da nossa população. Então, é fundamental que a gente valorize os programas e as políticas públicas atreladas ao incentivo e promoção do esporte. Presidente, parabenizo cada um deles e dizer que esse jovem é ouro, né? Porque com toda a dificuldade que teve e chegar onde chegou e levar o nome de Amparo
Sim. lá para Olimpíadas. Então, quero parabenizá-los e que Amparo, né, ofereça também mais para os atletas daqui. Será muito importante isso sendo feito, né, porque está levando o nome de Amparo, ficaria muito melhor. Né? Muito bem. A moção continua em discussão? Senhor presidente, Pois não. eu conheço, né, a Maria Suelen e também o Pedro. A Suelen, eu lembro que quando ela era criança, para adolescência, ela vinha do Jardim Brasil a pé até o espaço da criança para treinar. Então já naquela época tudo iniciou lá atrás e essa garota ela buscou os seus sonhos, ela correu atrás e hoje ela tá com esse monte de medalha que a gente viu aí. Então parabenizar aí os dois aí pelo feito das Olimpíadas aí. Muito bem. Aproveitar também, presidente, Pois não. essa moção, até um reconhecimento também aos atletas que fizeram vaquinha e também rifas para poder chegar nessa Olimpíada. A gente sabe que tem alguns atletas têm incentivo e alguns que tiveram que tirar do bolso para poder estar participando dessa Olimpíada. A gente teve alguns casos que foram apresentados na televisão também. E aproveitar também essa quantidade de medalhas expressiva que o Brasil teve, e essa colocação que o Brasil teve, até para o prefeito de Amparo, a importância do investimento do esporte, que a gente tem essa nova gestão que está chegando, de 2021, que assumiu, e a gente aproveitar já essa Olimpíada, um exemplo de investimento no esporte aqui de Amparo, para amanhã, a próxima Olimpíada, a gente ter mais atletas de Amparo presente na próxima Olimpíada também. Obrigado. Muito bem. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Charlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A moção número 14/2021 de aplauso ao atleta olímpico amparense Pedro Henrique Silva Spaggiari, modalidade natação, foi aprovado por unanimidade. Próximo. Moção número 15/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Aplausos à atleta olímpica amparense Maria Suelen Altman, modalidade judô. A moção está em discussão. Na verdade, é o segmento da primeira, né? Só mudou a pessoa homenageada. Então, Presidente, eu parabenizo a Sueli também pela força que ela teve. Ela saiu do tatame machucada, né? Mas foi longe. Amparo pode se orgulhar, né? Além das medalhas que ela tem, mas já foi uma vitória, né? Ela chegar ali e machucou. Veio como um soldado que vence uma guerra, mesmo machucado, ele é honrado por ser soldado. E ela é soldado. Parabéns, Sérgio. muito bem, vereador. A moção continua em discussão. Presidente, peço a palavra. Pois não. Maria Suelen, como o Conrado disse, ela é do Jardim Brasil, do mesmo bairro que eu e Pedrinho moramos. E eu falo com muita certeza de quem convive com a juventude do nosso bairro, de que a Suelen ela é um exemplo para a juventude hoje do Jardim Brasil. Hoje a juventude do Jardim Brasil se espelha na Maria Suelen e nesse lugar tão longe que ela chegou. Então eu quero deixar aqui, até para ela, né, que ela já sabe disso, mas enfatizar o quão importante ela é para o nosso bairro, o quão importante o legado dela e toda essa história de superação, tudo que aconteceu com ela nessa Olimpíada, que foi colocado agora pelo pastor, é importante para a construção dos nossos jovens ali no Jardim Brasil e de todo Amparo também. Então, que Suelen saiba da sua importância, principalmente para as meninas do nosso bairro, que vem nela uma possibilidade de alcançar os seus sonhos, uma verdadeira guerreira, uma verdadeira heroína, que é o que ela é. Muito obrigada, Suelen, por representar o Amparo e o Jardim Brasil também, o alto do Jardim Brasil, principalmente. A moção continua em discussão. Aproveito para parabenizar a atleta e também o que esse legado que ela deixa aqui no município de Amparo incentivou muitos jovens adultos e também parabenizar os professores de judô e os praticantes que a gente tem aqui no município de Amparo. A gente tem excelentes atletas também que ainda não está no auge, mas que tem uma carreira promissa futuramente, e também que é um esporte também de autodefesa. É um esporte que a gente pratica também, até no dia a dia, para uma autodefesa pessoal de cada um também, entendeu?
Parabéns a ela e a todos os praticantes e os professores do município de Amparo também. Muito bem. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Falim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A moção número 15/2021 de aplausos à atleta olímpica amparense Maria Sueli Altman foi aprovado por unanimidade. Mais alguma matéria em pauta? Sem mais matérias, presidente. Então, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Pastor Elson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, imprensa, público presente e a todos os internautas. Quero também aqui dar uma boa noite especial ao vice-prefeito, que nos honra também, o ex-vereador Pedrinho. Deus abençoe suas vidas e a cada um nesta noite. Fico feliz de ver essa casa com o público, mesmo com uma pequena parte, pois a democracia é feita com o povo, né? A pandemia roubou um pouco da nossa população, mas hoje nós estamos vendo aqui e sinto-se feliz. Por que eu me sinto feliz? Nós estamos aqui para poder votar, seja favorável, seja contra. E é importante ter o povo aqui. Eu jamais acho ruim e de alguém me criticar ou dizer, não, o pessoal está aí, vou deixar de fazer o que eu vim para fazer. Não. Farei com consciência sempre. Por isso eu acho importante a presença de vocês aqui nessa casa. Quero, nessa oportunidade também, agradecer a todos os vereadores que votaram e apoiaram o nosso projeto, pois agora o projeto virou lei na nossa cidade de Amparo. Lei número 4.176, de 6 de agosto de 2021. Essa casa, mais uma vez, ela faz história, pois sempre pensando nos que mais precisa. Agradeço ao prefeito, ao secretariado, pelo apoio, em especial ao secretário da Assistência Social, João Campos, que não mediu esforço junto ao prefeito e secretariado para colocar em prática. Todos sabem que fizemos um projeto em prol das mulheres que são de baixa renda, pessoas necessitadas, que não têm condições de comprar um absorvente. E por que eu fiz? Como pastor, fui pastor dirigente de igreja por 22 anos. No São Dimas, 8 anos e meio, 13 anos no Jardim das Aves, pastor no sul de Minas, e em Arcadas. E um dia eu ia em uma casa levar cesta básica, uma mãe me disse, pastor, você está trazendo cesta básica para mim? Eu queria pedir algo para o senhor, porque o senhor sabe que a gente tem confiança no senhor. Eu disse, pois não. Somos 3 mulheres em casa. E nós estamos menstruadas, não temos dinheiro para comprar nenhum absorvente. Estamos usando pano, papel, e eu não sei o que fazer. Naquela noite eu saí dali, chamei minha esposa, comprei, entreguei aquelas pessoas e disse, trabalharei nesse propósito um dia. Falei com algumas pessoas da casa na época, mas nem todo mundo se interessa, né? Porque é uma coisa invisível. Mas a gente tem esposa, filha, sabemos o custo que é por mês, e além disso também, nós temos o amor ao próximo. E a Bíblia diz assim, aqueles que dá ao necessitado, empresta a Deus. Olha, quer coisa melhor do que Deus ser devedor da gente? Porque Deus não deve nada para ninguém. Ele sempre paga o que deve. Então fiz, e eu agradeço essa casa, porque foi promulgado e sancionado o projeto, e o prefeito fará agora um decreto, e vai estar esse kit absorvente
ou dos postos de saúde ou no CRAS, para as pessoas que mais necessitam. Me sinto feliz porque podemos fazer um pouco mais. Uma andorinha só não faz verão, mas quando se ajunta a outras, consegue fazer. Então, muito obrigado a essa casa, ao apoio. A gente, às vezes, um ou outro faz crítica. É natural. É natural. Árvore que dá fruto, leva pedrada mesmo. Então, não temos problema de levar pedrada, mas mesmo assim, vamos fazer. Jesus apanhou, sofreu, mas quando precisou multiplicar os pães, ele não perguntou se tinha fariseu lá. Ele não perguntou se tinha o contra lá. Ele deu de comer a todos. Então façamos para todos. Muito obrigado. Quero também, nesse momento, dizer a todos que na terça-feira passada à noite estive na escola que está em construção, ali no loteamento Quinta de São Tiago. A escola ficou ali parada, foi construída na outra administração e não foi inaugurada ainda porque depende da licitação. Mas os vândalos, infelizmente, adentraram aquela escola, quebraram vidros, quebraram portas, fechadura, fizeram um estrago lá. E à noite eu estive lá, filmei, tirei foto e fui falar com o secretário no outro dia, na quarta-feira de manhã. Na hora ele ligou para o pessoal da Guarda Municipal, para a secretaria, pedindo para que os guardas fizessem ali sempre uma vistoria, passasse. E o pessoal que moram ali já me mandaram mensagem dizendo que isso aconteceu. Então fico feliz. Quero também agradecer nessa oportunidade, porque todos sabem que o Tamburi é um local onde moram famílias ali, e ali não é por causa do prefeito, mas ninguém nunca faz nada por aquele lugar. E eu tenho pedido para poder passar a máquina ali, e hoje, Rosinha, vão passar, ou passou, vai passar até amanhã, mas me prometeram. Então eu quero agradecer à administração, porque tem atendido essa situação. Temos lutado também pelo Planalto da Serra, sabemos que não é fácil, são loteamentos em dificuldade, mas o papel da gente é bater na porta, né? Uma hora a porta vai abrir, e é o que eu tenho feito. Também estivemos sexta-feira com o governador e os demais vereadores, prefeito, e quinta, né? Quinta. Na quinta-feira, e ali eu entreguei para o secretário Marcos Vignoli um pedido de 300 mil para infraestrutura, para asfalto da nossa cidade. A gente planta semente, espero que ela produza fruto. Também pedi para poder a prefeitura ter um olhar melhor, e na realidade o SAI, para poder fazer uma indicação para disponibilizar válvula bloqueadora de ar nos relógios de água do SAI, no município de Amparo. Por quê? Muitas pessoas têm pagado conta a mais. E ultimamente tem faltado água como menos do que antes. Mas quando o ar passa, o relógio gira. Então fiz a indicação, espero que sejamos atendidos. Quero agradecer a todos nessa oportunidade e, mais uma vez, me reiterar a vocês, feliz em vê-los, né? Política se faz assim, olho no olho. Eu disse a uma pessoa hoje, eu não tenho problema nenhum de sair à rua, saio de cabeça erguida, porque aquilo que eu votar aqui, eu voto consciente. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Próximo inscrito. Próximo inscrito, vereador Dil. Bom, presidente, senhores vereadores, queria começar aqui só falando a respeito, semana passada eu comentei aqui sobre a Santa Casa, né? Só para lembrar, hoje eu estive conversando com o João, secretário, e sexta-feira, até sexta-feira está marcado para o presidente do hospital assinar o TAC, né? Termo de ajustamento de conduta lá, para devolver aquele 1.720. 1 milhão? 720. 1.721. Que foi Em serviço. de 2020, né? E
Não importa como vai ser devolvido, a questão de, no mínimo, a prefeitura vai fazer de novo com os serviços, tal, vai voltar esse dinheiro até para o hospital, mas que tem que ser feito, né? Outra situação também que eu queria colocar aqui, a questão da Covid, né? Semana passada eu falei com o pessoal, acho que acabou a Covid aqui em Amparo, não, acho que no Brasil todo, no mundo inteiro, mas a gente está vendo que não é bem assim. A gente está vendo que a variante Delta tá subindo em muitos países aí, preocupação. No Brasil, muita preocupação no Rio de Janeiro, né? Hoje, quem acompanhou os noticiários da TV sabe que até a quantidade de doses foram aumentadas no Rio por conta disso. Mas, infelizmente, a gente sabe também que muito acontece por conta das pessoas que não vão vacinar, né? E aí a gente tem que registrar também, parabenizar as equipes da prefeitura que estão fazendo um trabalho excepcional aí no combate à pandemia, né? O pessoal da saúde, da assistência social, da própria guarda, segurança, que está fazendo aí um trabalho importante. E então, para lembrar que a partir de amanhã, no bolão, das 8 às 19 horas, dia 10, né, que amanhã o pessoal de 24 anos, dia 11, 23 anos, 12, 22 anos de idade, dia 13, 21 anos, dia 14, 20 anos, dia 16, 19 anos e dia 17, 18 anos. Então fica aí um pedido aí para o pessoal que está nos assistindo, que vai tomar vacina, que a vacina salva vidas, né? Diferentemente do que prega o nosso presidente da República, né? Que fala que andar sem máscara, a pessoa pode andar sem máscara, a vacina não é tão importante assim. A gente tem que pensar que a vacina salva vidas, sim, e é importante, né? Então, e a gente acaba vendo também, entrando um pouquinho no contexto da política, vendo também que muitas dessas pessoas que não vão vacinar fica por conta desses pensamentos, né? Pessoas que infelizmente apoiam hoje o presidente acham que a vacina não serve, a vacina não presta, né? Criticam a vacinação. E aí essas pessoas, principalmente os jovens, né, fica naquela situação, não, falaram que a vacina não serve, eu não vou vacinar. Só que aí fica um pedido, pensar no pai, na mãe, nos avós, né? Que isso é importante. Então, fica aí um pedido, não só meu, acho que de todos os vereadores, principalmente da comissão nossa da Covid, né, do Osmar, do Mineiro, mas enfim, de todos nós. Pegando um pouquinho o gancho da situação da pandemia e do trabalho importante que o pessoal da saúde faz, aí a gente entra aqui num outro contexto, presidente, que eu queria chamar a atenção, que no dia 6 foi sexta, né? Sexta, que me chamou a atenção quando eu peguei o Jornal Oficial de Amparo. Eu vi publicado no Jornal Oficial de Amparo, se eu não contei errado, 35 gratificações. 35 gratificações. A maior parte aqui o pessoal da ambulância, ou seja, foi dado gratificação acho que para todo mundo da ambulância. Gratificações de 50% para alguns, 20% para outros. Aí a gente fica perguntando, né? Aqui na casa, o pessoal aqui não teve gratificação, justamente porque foi falado e foi por conta da Lei 173, a Lei Complementar 173, assinada pelo presidente Bolsonaro em 2020, por conta dos repasses via Covid e proibindo os municípios, né, de aumentar a despesa. Então a gente queria até pedir uma explicação para o prefeito, que desde janeiro vem dando essas gratificações para as pessoas. Quando eu estava lá de secretário, eu lembro que quando eu fui indagar lá para a questão de dar umas gratificações, que é sem conhecimento, tinha sido aprovada uma lei, inclusive na Câmara e tal, aprovada uma lei que as gratificações só seriam dadas para coordenação de trabalhos. Então, por exemplo, lá eu tinha o CREAS, eu tinha o CRAS, eu tinha o Bolsa Família, eu tenho o Centro Dia do Idoso na secretaria. Cada coordenador de serviço
para diferir, né? Para não ser igual àquele servidor, imagine lá você ter vários psicólogos, vários assistentes sociais e você precisa de um coordenador. Esse coordenador, o que difere ele? Ele tem uma gratificação, senão não compensa ele coordenar. Concorda? Então, nada mais justo. Então você dava gratificação para esse coordenador. Aí a gente pega agora aqui, né? Não desmerecendo, vou deixar bem claro aqui, o pessoal da ambulância faz um trabalho excepcional, né? Como motorista, como saúde, a gente entende. Só que dentro da saúde a gente temos as ACS, né? Que é o agente comunitário de saúde, porque vão alegar assim, o motorista vai e ele pega aquela pessoa doente, tem o trabalho, coloca lá, é risco. Só que a ACS que vai numa casa, ela também corre risco. Ela também corre risco quando visitar um doente, de colocar a mão no doente. Agora, qual o critério eu uso? E outra, qual o critério de dar 50% para o motorista e dou 20% para o outro? Eu queria entender, eu queria que alguém explicasse para mim. Qual o critério de eu dar 20% para o André e dar 50% para o Edilson? Será que é um porque é mais bonito do que o outro? Eu queria entender. Não é possível. Entendeu? E aí, não, se você pegar aqui, ó, não estou mentindo, tá aqui, ó, jornal oficial, ó. 35 gratificações. Aí você vai pedir aqui, o André está pedindo aí para aumentar o vale, né, André? Isso. Aí foi falado também do dissídio. Não me lembro aqui, acho que foi o Carlito que comentou, ele fez um requerimento, né, Carlito? Para pedir o dissídio. A informação é que por causa da lei e tal não pode ser dado. Se a lei proíbe dar o dissídio para o servidor, por que eu posso dar gratificação? Eu queria entender por quê que eu posso. Sabe? Só um minutinho. Aumento para o vale dos funcionários públicos. Tem nada a ver com o vereador, pelo amor de Deus. O vereador não tem nada disso, não. Não, tá, entendo. Só que, então, e aí a gente faz. Então, faz assim, até fica uma dica para o prefeito. No tempo de dar essas gratificações, se puder dar, aumenta o ticket aqui que ele falou. Sabe? Pelo menos você ajuda, todo mundo você faz, você para todo mundo. Todos os servidores são iguais. As pessoas são todas iguais, por que fazer diferença? Porque um tem 50, outro tem 20, e aquele que não tem nada? E aquele que recebe lá 1.000 e pouquinho, que desconta ele no final do mês, dá R$800 para ele? Não é? Eu sei lá, eu fico pensando, igual eu peguei isso aqui na mão, assim, né? Peguei assim, eu olhei, porque eu costumo ver o jornal oficial. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, velho, não é possível. Não é possível motorista ter 50% de aumento é aumento de salário, a gratificação é aumento de salário. 50%. E aquela pessoa lá que visita, vamos falar só da saúde, aquele que visita lá, que é a CS, né, que é a agente comunitário, ela visita, ela entra na casa da pessoa, ela trata do doente, ela faz tudo. O que ela tem a mais? Nada. Aquelas que trabalham nos postos de saúde, que aplicam a vacina, estão lá trabalhando, ganham o quê? Hora extra, porque às vezes passa do horário, que umas que ficam até às 7, ou no sábado, ganha só isso, hora extra, mas não ganha gratificação. Esse pessoal aqui, além da gratificação, ganha hora extra, sabe? Então fica aí um pedido para o prefeito aí para reavaliar. Não sei se passou por ele, porque quem assina é ele, mas se foi da secretária de saúde, sabe? Eu fiquei, sinceramente, não é pelas pessoas, mas inconformado com a diferença, né? A diferença que fazem entre os servidores. Não é nem tanto por contabilidade. Se pudesse, poderia dar para todo mundo. Mas assim, a diferença que faz. Porque eu escolho fulano de tal e não escolho fulano de tal. Essa é a questão. Eu acho que tem que ser. O pessoal tem que aprender. Aí que vem. Quando a gente fala, só para acabar, presidente. Quando a gente vê que vem. Começa um governo. Aquele governo que passou está tudo errado. Foi feito tudo errado. Então eu vou mudar o governo que eu quero fazer. Eu falo para a população que eu vou fazer um governo de transformação. Eu vou mudar tudo, né? Aí eu venho com a mesma prática do outro governo. Que o governo que estava anterior fazia a mesma coisa. Sabe? Então, se veio para mudar, muda de acordo. Não faz diferença. Todo mundo é igual. Obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vereadora Silvinha.
Bom, boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu parabenizo a atitude do André de apresentar essa sugestão para a prefeitura, porque ele tá dentro da legalidade, né? Você aumentar o vale e você consegue suprir um pouco desse problema que os funcionários públicos de Amparo vêm vivendo, né? São 8 anos de total abandono. Então, uma indicação que veio em boa hora e estamos junto nessa defesa, vereador. Muito obrigada mesmo pela sua ação. Bom, gente, continuando a pauta de cultura, né? Acho que essa conversa ela não se esgota, pelo contrário. Vamos lá. Para nós, a cultura está investida em um papel estratégico no sentido de um país e uma cidade socialmente mais justa. E talvez até de uma afirmação soberana diante dos outros espaços, né? Ou seja, mostrar que a gente existe, mostrar por que a gente veio. Porque não vemos a cultura como algo meramente decorativo, mas como a base da construção e da preservação da nossa identidade, como espaço para a conquista plena de cidadania e como instrumento para a superação da exclusão social. Essa parte, como algo meramente decorativo, é muito importante, porque muitas vezes a gente se confunde na definição de cultura, acha que cultura é algo só atrelado a lazer, e não é. Não é, a gente está falando de transformação social. Eu falei na outra fala um pouquinho sobre as definições de cultura do ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, e ele tem uma frase que, para mim, deveria ser norteadora de qualquer política pública de cultura. Cultura, qual deve ser a ação do governo, né? O governo deve avivar o velho e atiçar o novo, porque não é o governo que cria cultura. O governo não desenvolve cultura. O governo, ele cria as condições necessárias para o acesso universal aos bens simbólicos, à cultura. Ele garante as condições materiais para que as pessoas possam ter acesso à cultura e para que elas possam também produzir, desenvolver sua identidade cultural. Então, cabe, e isso está inclusive no artigo 215 da Constituição, que já foi citado por mim nessa casa, essa responsabilidade do Estado com E maiúsculo, né? De garantir a promoção da cultura, de garantir os bens materiais para que a população consiga ter acesso e produzir a cultura. É fundamental. E diante dessa ideia de cultura, é importante a gente colocar, como eu já disse, pincelei anteriormente, que a cultura ela pode sim ser um meio. O que eu quero dizer com isso? A gente pode usar das políticas públicas de cultura para desenvolver o turismo, por exemplo, para desenvolver a economia. Isso é importante. A cultura gera emprego, gera renda, traz movimentação. Tudo bem a cultura ser um meio, mas o problema é quando as políticas públicas de cultura enxergam a cultura somente como um meio. A cultura tem que também ser um fim nela própria. É lindo e louvável políticas públicas de incentivo à cultura para atração turística, mas é fundamental que hajam políticas públicas que tenham a promoção e a produção cultural como um fim, que esse seja o objetivo da política pública. E é fundamental que o poder público tenha essa compreensão e esse entendimento na hora de promover e gerar as suas políticas. Esse entendimento de cultura que eu coloco aqui, que inclusive é um entendimento defendido no Plano Nacional de Cultura, que eu falei para vocês anteriormente, de 2006, ele só funciona num contexto democrático. Ele só funciona quando os instrumentos que a democracia nos apresentam, como os conselhos, eles são apropriados pela população e o poder público, por sua vez, também se apropria do que é produzido, do que é criado nesse conselho. O conselho é uma ferramenta muito importante para a democracia. Ele aproxima a população da administração pública. Nós contamos na nossa cidade com uma falta de técnicos, né? O André colocou a Gisele aqui, falou sobre ela e o desempenho que ela tem e o quanto ela rala na Secretaria de Cultura. E fica nítido que Amparo tem um desfalque em técnicos de cultura ali na secretaria. Isso é evidente. E aí, gente,
quando essas ferramentas democráticas, quando esse diálogo é quebrado, a cidade perde. E a cidade perde muito quando o secretário de Cultura se retira do Conselho de Cultura porque diz que ela deve andar com as próprias pernas. Não, secretário. Garantir acesso à cultura é dever do poder público. A cultura não anda com as próprias pernas. A cultura não pode depender só do poder privado. É claro que existe investimento, existe patrocínio do poder privado, existe esse interesse. Foi falado já da Lei Rouanet, existem outras leis de incentivo, mas é dever também do poder público. A cultura não pode ser entregue para ser desenvolvida somente pelo poder privado. É necessário que o poder público haja e faça com que a cultura seja um meio-fim. Então é muito triste quando o secretário se retira do conselho e a cultura e a cidade de Amparo perdem quando é lançado um edital para se conseguir fotógrafos e grafiteiros de graça. Poxa vida, quem trabalha de graça? Quando é cultura, a gente aceita, né? Agora, imagina um edital da prefeitura chamando professores para trabalharem de graça. Aí assusta um pouco mais, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode aceitar. É esse tipo de coisa que complica o bom andamento das coisas. E isso demonstra uma não valorização da produção cultural. E, além disso, a questão das fotografias. Poxa, a gente tem um Cine Fotoclube, a gente tem um evento que chama Amparo em Foco, que já trabalha com fotografia, que tem profissionais incríveis. Por que não estabelecer uma parceria? Estabelecer um edital que, de fato, traga alguma recompensa, né, que pague pelo trabalho dessas pessoas. É complicado. E esse edital, o Conselho Municipal de Cultura foi pego de surpresa. Foi muito triste. É muito triste quando o edital do Festival de Inverno, que ou foi durante muito tempo, o maior evento cultural da cidade, também o seu edital não passa pelos conselheiros. É preciso que passe, é preciso que haja diálogo. E é importante colocar o quanto esse festival sempre foi importante para a cidade de Amparo, porque ele juntava a valorização do artista local e também trazia atrações de âmbito nacional para que as pessoas tivessem acesso de forma gratuita a várias formas de cultura, a diversidade cultural que o nosso país oferece. E mais do que isso, gente, o Festival de Inverno ele não anda sozinho. O Festival de Inverno, para ele acontecer de fato, para que a gente consiga se recuperar desse desmonte dos 8 últimos anos, ele precisa caminhar com projetos que garantam a criação de cultura. Como, por exemplo, o Ciranda Criança, que a gente teve aqui. Como, por exemplo, a Bama. Como, por exemplo, a Companhia Arteatrando. Ou os 7 pontos de cultura que a gente tinha aqui na nossa cidade. É preciso de muito trabalho para conseguir reverter os 8 anos de desmando e de sucateamento da cultura aqui em Amparo. E se o prefeito quer recuperar esses 8 anos, se o prefeito ele quer transformar a cultura dessa cidade, ele precisa dialogar com as pessoas dos setores. Ele precisa conversar com essas pessoas, porque se não houver essa conversa, se não houver uma compreensão de cultura como algo a ser defendido como meio-fim nas políticas públicas, essa retomada vai ser impossível. Então é preciso, né, que haja esse diálogo, que haja essa conversa. E a única forma da gente trazer de volta Amparo como uma referência de cultura para a região e para o estado. A única forma é ouvindo as pessoas envolvidas com cultura e fazendo das políticas públicas de cultura um meio-fim, fazendo com que as pessoas possam produzir, construir cultura, mais do que só shows e apresentações que são fundamentais, que dão visibilidade ao Festival de Inverno. Foi incrível. Parabenizo o Festival de Inverno. Parabenizo o Festival Independente Fica, que também foi muito bom, teve uma qualidade muito grande, que veio para questionar o edital e algumas questões do Festival de Inverno. Parabenizo. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de política pública que garanta que a população de Amparo produza também cultura. Então eu deixo aqui o meu pedido ao secretário, o meu pedido ao prefeito Carlos Alberto, porque eu acredito de verdade que possa haver um diálogo. A classe artística está disposta a conversar, está disposta a dialogar. Então eu faço aqui um pedido
para que algumas ações sejam revistas e que possa se estabelecer o diálogo, porque eu, sinceramente, acho muito difícil que a gente se recupere da tragédia que foram os últimos 8 anos, se esse diálogo não acontecer. Então, eu deixo aqui o meu pedido e meu reconhecimento também ao Conselho de Cultura e retorno aqui para finalizar na frase do Gilberto Gil, para que a gente reflita sobre o conceito de cultura: avivar o velho e atiçar o novo. Próximo inscrito. Próximo inscrito, o vereador Conrado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras e vereadores. Boa noite ao público presente, aos internautas que nos assistem e ouvem. Queria saudar aqui a presença aqui do amigo também, o Pedrinho, né, que foi vereador aí durante 8 anos nessa casa. E também a presença do vice-prefeito, que já foi embora, não está mais, né? Mas queria saudar a presença dele, que é muito importante esse pessoal acompanhar as sessões que agora vai ser presencial. Eu gostaria de iniciar a fala agradecendo os nobres vereadores e vereadoras pela aprovação do projeto na sessão passada, né, que torna obrigatório bares, restaurantes, casas noturnas adotar medidas para que proteja as mulheres em situação de risco aí, né? Então, recebi bastante cumprimentos, né? Não só eu, mas também eu trago esses parabéns para vocês também, que pediram para mim elogiar vocês pelo projeto. Inclusive, eu conversei com a Mara Alexandre, o presidente, que ela já esteve aqui, né, explanando aí pra gente aí, e ela ficou muito feliz com esse projeto. E mandou um recado pro senhor também, que o senhor está sempre aí defendendo a causa, né, dos PCDs, e ela ficou assim muito lisonjeada com essa Câmara Municipal que vem aí trabalhando com ideias novas, né, com pessoas diversificadas, e consequentemente está saindo uns projetos legais aí e também algumas indicações que visa, como nós sempre dizemos, né, a coletividade. Eu gostaria também de agradecer vocês que a gente fez uma moção aqui em nome da Guarda Civil Municipal, na qual aí o presidente Bolsonaro ele fez um projeto para moradias para as forças policiais. E nesse projeto dele, ele deixou a Guarda Civil fora. Então a gente fez uma moção aqui, junto com mais 80 vereadores que são guardas, e hoje eles incluíram aí o nome da Guarda Civil nesse projeto, então é mais uma vitória. Então vocês fazem parte também dessa vitória. E eu estou aqui com o ofício em mãos, dia 29 de julho, eu acho que quem entra na rede social aí deve ter acompanhado, eu fiz uma indicação de projeto para o prefeito do restaurante popular. Essa indicação ela é muito importante, ela deu uma visualização muito boa na internet, as pessoas comentaram bastante, até indicaram, né, o mercado municipal como um ponto, né, para fazer esse restaurante popular. De imediato aí o prefeito ele se sensibilizou aí com o projeto, que é muito bom realmente, né? Quantas pessoas estão passando necessidade aí na época da pandemia, pessoas que ganham R$1.000 e às vezes pagar uns R$20 numa marmitex aí fica muito pesado para eles. Então a ideia do projeto, a minha ideia é beneficiar essas pessoas aí que mais precisam. As pessoas que ganham um pouco mais aí, esse projeto já não caberia para vocês. Então o prefeito oficiou o deputado federal Baleia Rossi, que já recebeu o ofício e sinalizou positivamente para esse projeto, já que existe também no estado de São Paulo e algumas cidades, mas ele pode ser implantado também no âmbito municipal. E a minha expectativa é muito grande, se caso dê certo esse projeto aí, com certeza, grande parte da população que hoje está passando por situações financeiras vai ficar um pouco mais tranquila, né, com a situação dessa aí. Também eu estou elaborando um ofício para enviar para o governo do estado. A gente sabe, se a gente começar a pesquisar, o governo do estado de São Paulo tem muitos projetos importantes. Esse projeto aí que eu disse agora há pouco é um deles. E também, semana retrasada, eu tive uma amiga que ela foi diagnosticada aí com câncer de mama. Para ela foi uma surpresa, né? Porque é uma moça jovem, não acostumada a fazer exame, e sentiu uma dor aí no seio, foi no posto e foi diagnosticada.
Então eu estava analisando aqui em Amparo, tem muitas pessoas que estão contraindo essa doença, e até mesmo por falta de um exame prévio, né, para detectar aí essa doença. Então no estado de São Paulo tem um projeto interessante que é o Mulheres de Peito. Eu acho que a Silvia deve saber, né, desse projeto. Já ouviu falar, Silvia? É muito interessante. E eu vou enviar esse ofício para aqui. Essa carreta, né, que é uma carreta que vem para o município. Eles já passou, né? Mas faz algum tempo, né? Um tempinho. Aí precisa retornar novamente para fazer esse mutirão de exames aí para a gente tentar detectar inicialmente aí esses problemas aí que é muito complicado. Aí veio à tona aqui também a questão aí de gratificações, né? Eu acredito que essa prática já veio há algum tempo nas administrações públicas, inclusive aqui, né? Teve gratificações muito polêmicas no passado, né? Que foram dadas assim em épocas pré-eleitorais. Então a gente entende que por que deram gratificações em épocas pré-eleitorais, até mesmo para pessoas que futuramente a gente viu como candidato. Então já não é de hoje, e eu também sou a favor de uma reestruturação, né, de cargos e salários para todos, tendo em vista que já estamos aí, como eu sou servidor público também, 20% defasado de dissídio. Veio da outra administração, essa também tem a lei complementar 173, que eu acho que todos o Poder Executivo está usando aí essa lei complementar aí para não dar aí os aumentos aí necessários e de direito dos servidores. Então vamos trabalhar em cima aí desse plano de carreira. Parece que já começou as conversas na prefeitura, né, para que possa aí estar elaborando esse plano de carreira dos servidores, que muitos ali, 90% ganham em torno de R$1.000. Então é muito pouco mesmo. Então a gente tem que pensar que temos que fazer algo, né? E essa Casa de Leis, como vem sendo bem representada e até bem falada lá fora, então nada mais justo do que a gente também tomar iniciativa para tentar aí ajudar de alguma forma. E também eu gostaria de dar um alerta para a população de Amparo. Só essa semana eu fui procurado 2 vezes. Na verdade, são 2 modalidades de golpes que estão aplicando, talvez já muito falados, mas tem pessoas que caem, né? Aquele golpe do WhatsApp aí, a pessoa se passa por um amigo pedindo dinheiro para fazer um Pix, né? Que hoje é fácil, você faz o Pix, já vai automaticamente. Então 2 pessoas caíram nesse golpe. E outro foi um golpe de um aluguel de imóvel, né? A pessoa faz tudo pelo WhatsApp. As pessoas mandam a foto e a pessoa aluga a casa, também deposita o dinheiro. Então caiu no golpe, foi mudar na residência, chegou lá, cadê a casa? Não tinha casa. Então, infelizmente, perdeu o dinheiro. Talvez faça-se o boletim de ocorrência, mas não quer dizer que vai recuperar esse dinheiro aí de volta. Então fica a dica aí para a população, para sempre desconfiar, porque as pessoas usam de má fé para tentar aí tirar algum dinheiro da população. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite. Próximo inscrito. Sem mais inscritos, presidente, só queria dar um recadinho. Eu queria lembrar que a gente está no momento das conferências, tá? Essa semana vai acontecer a conferência de assistência social, no dia 13, e as pré-conferências de saúde já estão acontecendo, hoje foi a primeira. Então fica aí o pedido, né, para a população, para que envie suas sugestões, que dialogue com o postinho de referência do seu bairro e coloque as suas sugestões para entrar no planejamento da saúde pública de Amparo. Então acompanhem o Facebook da Prefeitura, o Instagram da Prefeitura, porque é fundamental que a gente se aproprie desses espaços de conferência. São espaços muito ricos, de muito crescimento. As conferências de Amparo, elas, principalmente a de saúde, elas já tiveram 200 pessoas participando, 300 pessoas participando, e na última ela contou com 15 pessoas. Então é fundamental que a gente se aproprie e retome a luta dentro desses espaços democráticos. Então fiquem atentos aí ao Facebook da Prefeitura para participar e enviar as sugestões de políticas públicas e ações na saúde, e também para a Conferência de Assistência Social. Valeu, gente. Muito bem. Convoco... Pois não. Aproveitando o gancho da Silvia, eu divulguei na minha página já sobre essa conferência que começa hoje. Então, quem entrar no Face, na minha página, já está explicando tudo sobre isso daí da saúde, tá? Todo mundo na rosinha também. Eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras,
para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de agosto, às 19 horas. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Declaro encerrada a presente sessão. Senhores vereadores, só um recado, por gentileza.